Oremos. Senhor Jesus, nós te entregamos este culto, Pai. Deus, nós queremos te render graças, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e há de fazer em nossas vidas, Pai. Obrigado, Pai, porque em todos os momentos a gente tem se inclinado a ouvir aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração, Pai. Nos ajuda, Deus, a continuar firmes na Tua caminhada, Pai. Pai, que nós possamos estar com nossos ouvidos atentos ao que o Senhor quer falar neste culto, Jesus. Muito obrigado, Pai, por mais um ano da nossa congregação, Deus. Mais um ano perseverando em tempos de crise, Pai. É isso que nós te louvamos e te bendizemos. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar o Senhor, render graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Render-te adoração e derramar meu ser. Souber, cante. É o que meu coração deseja toda te imaginar é me inspirar pra te dizer, estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável. Teu nome é maravilhoso. Leva-me além. Leva-me ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Oh, leva-me, cante, leva-me além. Leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua ação, mais do teu poder. Aleluia. Te imaginar, Cate? Te imaginar é me inspirar pra te dizer, estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável. Teu nome é maravilhoso. Leva-me além. Leva-me, Senhor, leva-me além. Ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor.
luz do teu poder. Amém. Convido você a pegar sua Bíblia, abrir suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 105. Salmos, capítulo 119, versículo 105 ao 114. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. A minha vida está sempre em perigo, no entanto, não me esqueço da tua lei. Os ímpios armam ciladas contra mim, mas eu não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque são a alegria do meu coração. Inclina o coração a guardar os teus decretos para sempre, até o fim. Detesto a falsidade, porém amo a tua lei. Versículo 114 diz: Tu és o meu refúgio e o meu escudo, na tua palavra eu espero. Vamos todos repetir o versículo 114 no 3. 1, 2, 3. Tu és o meu refúgio e o meu escudo, na tua palavra eu espero. Amém? Vamos continuar louvando o nome do Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Só vai cante. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr, são vocês. E Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. se a tempestade Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me
És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Louve ao Senhor dizendo: Você pode glorificar o nome do Senhor? Glórias a Ti, Jesus. Glória a Deus. Glórias. Cante assim: a Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti. Cante. E tudo está, por Ti vou caminhar, e por Ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã separado pra mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode
reino do Senhor, ele é eterno e ele prevalece. A igreja do Senhor, ela prevalece independente do que aconteça no nosso contexto cultural, econômico, social. A igreja, ela precisa, ela tem que prevalecer, firmada em justiça, em graça e misericórdia. Você é responsável por fazer valer a igreja aqui na terra. Você é a igreja, eu sou a igreja, nós somos a igreja de Jesus. Amém? Glórias a ti, Jesus. Aleluia. Cante. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer: Jesus, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno. Cante. Tem misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. O Senhor é Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, bondade e fidelidade. Nós te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno. Só vocês, cante. Teu reino é sempre a tua igreja te adora.
Santo, Santo, Santo. Diga bem forte. Aproveitar e tirar os nossos dízimos e ofertas na casa do Senhor. Separou, me marcou.
ouve a voz. Me marcou seu altar para servir. Me separou, me marcou Para ser no seu altar. para ser Separou, me marcou para servir, para servir. Amém, oremos. Aleluia. Palmas para Jesus bem forte, porque Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Deus é bom. Amém, oremos. Deus, nós entregamos na Tua casa os dízimos e ofertas. Nós pedimos que o Senhor faça bom proveito deste mantimento, para que os Teus filhos que estão à frente desse trabalho sejam totalmente usados por Ti, Jesus. Obrigado por todos aqueles que de alguma forma puderam contribuir, Pai. Deus, o Senhor conhece e sonda o coração de cada um aqui e sabe daqueles que ainda não podem ofertar na Tua casa, Jesus. Capacita-os cada vez mais. É isso que nós te louvamos, te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Não pode sentar? Amém. Não é pessoal não, Basso. Aliás, você ficou muito bonito com essa camisa. Ficou elegante. Amém. Glória a Deus. Tá filmando, né? Tá. Amém. Quantos estão felizes aqui? Amém. Graças a paz. Posso pedir você para ficar de pé mais uma vez? Quantos sabem que a nossa igreja completou 64 anos na última sexta-feira aqui? Levante a mão assim. 64 anos. Agora pode baixar. Agora, quantos aqui já tinham nascido em 1956? Levanta a mão. Quantos vão se denunciar? Quantos aqui já tinham nascido em 1956? Já estavam aqui vivos? 1956. Não, a irmã não. Só a irmã Célia? Glória a Deus, irmãos. Você pode dar um glória a Deus pela irmã Célia? Ela não só já tinha nascido, como ela também estava fazendo parte do momento em que a igreja também estava nascendo. Tinha 14 anos. Eu fico imaginando, irmãos, irmã Célia, irmã Esther, mocinhas aqui no bairro, né, andando, correndo aí, não tinha quase nada, né, irmã? Essas casas, esse monte de casas aí, né? Glória a Deus, irmãos. A igreja completa 64 anos. Isso é motivo de alegria. E o que é que nós vamos fazer? Eu queria pedir que pelo menos 3 pessoas da igreja, pudessem, porque eu sei, nós temos muitos motivos de oração. Hospitais estão cheios, famílias, crises no casamento, tantas coisas. Mas no meio disso tudo, irmãos, a Bíblia diz que em tudo nós devemos ser gratos. Então nós podemos agradecer e louvar a Deus, porque até mesmo nas lutas Ele tem nos abençoado. E eu queria pedir 3 irmãos que pudessem levantar a sua voz, elevar o seu pensamento a Deus, em orações específicas de gratidão a Deus pelos 64 anos. E toda a igreja vai orar, é claro. Mas eu queria pedir que voluntariamente, eu não vou indicar nenhum, nem 2, nem 3, mas eu queria pedir que 3 irmãos pudessem erguer a sua voz em adoração ao nosso Deus, em gratidão pelos 64 anos desta igreja, porque através deste ministério muitas pessoas foram salvas. Amém? Vou pedir que possam vir aqui à frente, irmã Célia já está vindo aqui. Mais 2 irmãos possam vir aqui voluntariamente. Deus tocou no seu coração, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Eu vou pedir que você ore, mesmo com a sua voz, sem o microfone, sem nada, mas você vai levantar agora uma adoração ao nosso Deus por esse período, por 64 anos de vida.
da Igreja Batista Alto do Cruzeiro. Você é grato a Deus por esta igreja? Quantos aqui são gratos a Deus pela vida desta igreja? Eu sou grato, irmãos. Eu sou o membro mais novo desta igreja, talvez, eu acho, o membro mais novo, mas eu já sou grato pela vida da igreja. Quanto mais de você que já está aqui há 1, 2, 10 anos. Quantos anos? Mais um irmão só para vir aqui? Tem mais um irmão? Amém? Mais nenhum outro irmão? Então vou pedir essas duas irmãs e eu vou encerrar com a minha oração. A irmã Célia, a irmã Nice vai estar orando, depois mas ore também, levante a sua mão, erga o seu clamor a Deus, agradecendo a Deus pela vida dessa igreja. 64 anos até aqui nos ajudou o Senhor. Oremos. Senhor da glória, louvado e exaltado Tu és, Senhor. Nós te rendemos graças, Senhor, pelas Tuas misericórdias renovadas a cada dia nas nossas vidas. Amém. Nós somos gratos a Deus porque o Senhor nos separou para estarmos juntos aqui, ó Deus, louvando e engrandecendo Teu santo nome, Pai. E nesta noite, Senhor, nós somos gratos como igreja aqui neste local, Senhor. E de uma maneira muito particular, Pai, eu quero Te agradecer pelo privilégio que Tu me concedeste de ainda, Pai, na minha adolescência, Tu me separar, me escolher para fazer parte desta igreja, Pai. Louvado e engrandecido Tu és, Senhor, na minha vida. E eu não tenho nem palavras, ó Deus, para me dirigir a Ti. Mas Tu sondas o meu coração e reconhece, Pai, sabe quanto eu sou grata por Tu ter me separado, ter me escolhido. Louvado e exaltado seja sempre o Teu santo nome, Pai, na minha vida, Senhor. Obrigado, Pai, por esses 64 anos de lutas, também de vitórias na vida do povo aqui neste lugar, Senhor, na Igreja Batista Alto do Cruzeiro, Pai. Vidas, ó Deus, têm sido resgatadas para Ti aqui neste lugar. Amém. Te louvo, ó Deus, pela vida de meus irmãos que foram membros fundadores aqui nesta igreja e que hoje já estão na glória, Pai, junto a Ti. E nós, nossa irmã Estel, Deus, estamos aqui como membros fundadoras, dando continuidade ainda nesta obra, Pai. Continua, ó Deus, abençoando, ó Deus, a Tua casa aqui neste lugar. Nos dá sabedoria, nos dá amor pelas almas carentes, ó Pai. E que através de nossas vidas nós possamos ganhá-las para Ti. Obrigado, ó Deus, porque Tu és um Deus fiel. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. Quero Te agradecer, ó Deus, e Te louvar pela vida dos pastores que aqui passaram, ó Deus. Cuidando deste rebanho, edificando as nossas vidas, ó Deus. E agora, neste novo tempo, pela vida do pastor Rogério, Pai, que está conosco, Tu o escolheste, Pai, para estar aqui na Tua igreja, nos levando, ó Deus, diante de Ti, colocando a Tua igreja diante de Ti, Senhor. Dá sabedoria, derrama unção na vida do Teu servo, ser com toda a sua família, Pai, que juntos eles possam estar fazendo a Tua obra aqui neste lugar. Louvado e exaltado é o Teu nome para todos sempre, Senhor. Continua conosco, Pai, nos dá ousadia, nos dá sabedoria, derrama unção sobre nós. Eu Te louvo, Pai, de uma maneira muito especial, porque até aqui, Senhor, o Senhor tem me ajudado. Obrigado, Senhor, por ter me escolhido como Tua serva e faz de mim, Senhor, um vaso nas Tuas mãos, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Pai, concordasse com a Tua serva, Deus. Se não tivesse de orar, Senhor, as palavras dela já foram suficientes, Deus, para demonstrar a nossa gratidão, demonstrar ao Senhor como nós somos felizes, ó Deus, por fazer parte da Tua casa. Deus, a Tua casa, neste momento, fazendo, ó Deus, no dia 28, 29, fazendo 64 anos, Pai. Desses 64 anos, Deus, 18 anos eu me encontro aqui neste lugar, te louvando, te engrandecendo, exaltando o Teu nome, Pai. Obrigado, Deus, por esse privilégio, obrigado pelo aprendizado, Deus, que o Senhor nos concedeu aqui neste lugar, Pai. Como a Senhora falou, todas as pessoas, pastores que aqui passaram, Deus, deixaram, Senhor, seus legados, ó Pai. Deixaram sua contribuição, ó Deus, na Tua casa, Pai. E hoje nós somos gratos ao Senhor, porque até aqui o Senhor não nos fez, desamparou, não
dia, ó Pai, ou até o tempo que o Senhor determinar para a tua igreja, ó Pai. Toma nas tuas mãos, Pai, celebramos ao Senhor, porque é o único digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação, ó Pai. Nós consagramos a nossa vida, a tua casa ao Senhor, ó Pai. E muito obrigada, Deus, por tudo. Somos gratos ao Senhor e bendizemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças te damos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem sido a Deus com o ministério desta igreja. Te louvamos, a Deus, pela visão da Igreja Mãe, que, ó Deus, começou esse trabalho e através dos irmãos que aqui residiam e estavam, e sabemos, ó Pai, que durante estes anos muitas lutas foram travadas, muitos desafios, muitas dores, muito choro, muitas lágrimas, mas também muitas alegrias, Pai. E eu creio, meu Pai, que é o Senhor quem tem sustentado, porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para dar continuidade. Isso não é obra do homem, isso não é pela força da mão do homem, mas isto é obra do Teu Espírito Santo no meio do Teu povo, no Teu povo, fazendo com que a igreja prevaleça, apesar de todas as coisas. Queremos te louvar, Pai, te bendizer e agradecer, meu Deus, por cada vida, porque uma vida, Pai, ela vale mais do que todo mundo, vale mais do que todo ouro, toda prata. Uma única vida, Senhor, ela teve o valor do sangue derramado na cruz, do sangue do Teu Filho Jesus derramado na cruz. E eu creio, meu Deus, que ainda que com toda a nossa ingratidão, porque nós não merecemos, nós não fizemos nada por merecer, esta igreja não fez nada por merecer aquilo que o Senhor fez e aquilo que o Senhor faz, mas o Senhor faria tudo novamente, porque é pelo Teu amor, é pela Tua graça e é por Tua misericórdia. Por isso, ó Deus, não nos resta outra coisa a não ser nos rendermos e dizer: Senhor, te damos graças, Senhor. E o nosso coração se alegra de saber que é o Senhor quem é o Deus da igreja, o Senhor da igreja. Tu és, ó Pai, aquele que tem um propósito, Tu és Deus que tem um objetivo claro para esta igreja. Eu peço a Deus que a bênção do Senhor se renove neste novo ano, que seja, ó Deus, um ano que, mesmo com os desafios, possamos ser fortalecidos pelo Teu Espírito a perseverar na obra do Senhor, a perseverar, Senhor, nesta obra que é de ir pregar o Evangelho, e que vidas, ó Pai, sejam atraídas a Ti, através da instrumentalidade do Teu povo, da Tua igreja. Obrigado por tudo, meu Pai, meu Deus, nós Te louvamos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, pode se assentar. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia lá no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 12. Eu vou estar lendo os versos de número 1 e 2. Hebreus 12, verso de número 1 e 2. Na sexta-feira nós estivemos aqui, foi o culto da igreja, fizemos uma live, acredito que muitos irmãos puderam estar participando aí em suas casas, e nós eu falei sobre a perseverança em tempo de crise, perseverança no meio da crise. Aliás, irmãos, a crise é uma boa oportunidade para crescimento.
O ser humano, ele tem isso, ele cresce quando ele é desafiado. O pior inimigo da excelência é o estado de conformidade, quando as coisas estão boas, né? Quando as coisas estão confortáveis. Isso, por um lado, é bom, parece ser bom, porque afinal de contas ninguém quer viver uma vida de lutas, mas é justamente a vida de lutas que nos leva ao crescimento, à dependência. E eu creio que isso é um grande mistério de Deus, porque Deus permite as lutas, e Ele diz até para a gente se alegrar nas lutas, né? Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2 diz assim, palavra do Senhor: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança. Repita comigo: perseverança. A corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado num lugar de honra à direita do trono de Deus. Amém. A minha versão talvez um pouco diferente da versão dos irmãos. Essa versão é a versão transformadora, NVT, e eu gosto um pouco dela porque ela facilita às vezes a compreensão, torna mais simples um pouco o entendimento. A vida cristã, ela é uma corrida. Eu tenho falado isso aqui, falei na sexta-feira, falei no dia 5 de janeiro, no primeiro culto que nós tivemos aqui no ano, e não uma corrida que nós competimos uns com os outros, aonde há uma competição de pessoas, não é isso. Talvez o nosso maior desafio na competição da vida, da existência, dessa corrida que se chama vida, é o desafio que nós temos para conosco. Ou seja, eu sou o meu maior adversário, aonde eu preciso realmente vencer algumas questões e algumas coisas dentro de mim mesmo. Quando o autor de Hebreus, nós não sabemos se exatamente foi o apóstolo Paulo, alguns sugerem que foi, mas eu vou tratar aqui como o autor desta carta aos Hebreus. Quando ele escreve o capítulo 12, me parece que ele está dando uma continuidade ao que ele escreveu no capítulo 11. Sabemos que o capítulo 11 de Hebreus, muito conhecido, ou talvez um dos mais conhecidos, que fala sobre a fé, que fala sobre os grandes exemplos que foram postos pela fé. Então ele começa dizendo: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ela nos dá convicção de coisas que não vemos. E aí ele começa a enumerar aqui uma relação dos chamados heróis da fé. E é claro que essas pessoas que foram consideradas aqui pelo autor, os heróis da fé, eles eram homens como nós, eram homens, mulheres, como todos nós que estamos aqui. Não é no sentido de que eles eram pessoas mais especiais do que nós. Se nós formos olhar para a vida pessoal de cada um deles, nas suas histórias, como é o caso de Abel, como é o caso de Abraão, como é o caso de tantos outros aqui, de Davi, nós vemos aqui homens falhos. Mas quando o autor de Hebreus coloca eles numa galeria e os chama de heróis da fé,
ou seja, tiveram uma vida de desafios e venceram por causa da fé. É claro que a nossa leitura da posição dessas pessoas, desses homens e dessas mulheres, é uma posição absolutamente em Cristo. Tudo que eles foram e só foram porque foram em Cristo. Jesus, irmãos, Ele nos tornou melhores. E eu acredito que a grande aposta que Deus faz em nossa vida, como Ele fez uma aposta pela vida de um homem chamado Jó, quando Satanás foi ali e foi acusá-lo diante de Deus, e Deus então, como que numa aposta, falou: não, eu vou, quase como que colocando a mão no fogo, eu vou colocar minha mão no fogo por ele. O diabo falou: mas se o Senhor tirar isso dele, ele vai negar, ele vai, né, se voltar contra o Senhor. Aí Deus falou: não, eu vou, vai lá e tira para ver. Fez uma aposta. E eu creio, meus irmãos, que Deus faz uma aposta em cada um de nós, mas Ele faz essa aposta em cada um de nós, não por aquilo que nós somos e pelo que somos, não é por isso, mas Ele faz essa aposta em nós por aquilo que Jesus fez. Você consegue entender isso? Amém? Isso é claro para nós? Porque, irmãos, o homem é pecador, ele é vacilante, né? Ele é dúbio, ele é duvidoso, o homem é, né? Costumo pensar que não tem jeito, para o homem não tem jeito, mas diante do que Cristo fez, diante do poder da cruz, daquilo que Jesus operou na cruz, e por aí, e pelo caminho da cruz, e pelo caminho do que Cristo fez, aí, irmãos, Deus olha para a gente, e Ele fala: eu vou apostar, não por aquilo que eu posso, irmãos. Se Deus fosse apostar em minha vida, naquilo que eu sou, no meu conhecimento, na minha capacidade de ser fiel, essas coisas assim, né? Porque Deus criou os anjos, e aí um dia houve rebelião no céu, e o anjo se voltou contra Deus, e aí nasce uma raça de anjos caídos, ou surge uma raça de anjos caídos, um terço do céu se precipitou, e ali estava Lúcifer, conseguiu arrastar, e depois Deus cria os homens, eu digo seres racionais, afora os animais, natureza, mas os seres racionais, os anjos, caíram, criou os homens, estava lá Adão e Eva, e caiu, e aí então Deus chega à conclusão: não tem como, só tem uma forma, é eu me encarnar, ou seja, o próprio Deus, né, o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito Filho do Pai. E aí não caiu, porque houve uma perseverança perfeita. Cristo foi o homem perfeito, Ele perseverou de maneira perfeita, tudo aquilo que talvez os anjos ou os homens deveriam ter feito e não conseguiram, mas Cristo conseguiu, Jesus conseguiu. Então, quando nós olhamos para essa galeria da fé, nós vemos aqui que esses homens foram heróis da fé porque eles foram o que foram por causa de Cristo. E quando nós olhamos para a vida de cada um deles, mesmo lá no Antigo Testamento, de alguma maneira eles foram o que foram porque eles olharam para o futuro e eles olharam para Cristo. Quando Abraão estava ali e foi oferecer o seu filho Isaque por ordem de Deus, e que naquele momento em que Deus estava provando a fé de Abraão, e Abraão pega ali um cutelo, no momento que ele ia sacrificar o filho, o anjo aparece e fala: não precisa, e apareceu lá um cordeiro, né, no meio do mato. Ali era uma revelação de quem? De Cristo, de Cristo. Quando Moisés estava no deserto e o povo tinha sido acometido de lepra, e ali Moisés levanta aquela serpente de bronze, né? Quando ele levanta aquela serpente, e quando as pessoas que estavam ali, né, leprosas, olham para aquela serpente, é uma simbologia de quem? Do Cristo pendurado no madeiro, levando a maldição, levando o pecado da raça humana. Se nós formos olhar para cada uma história que está lá no Antigo Testamento, esses homens, eles conseguiram vencer e foram heróis da fé,
Porque eles olharam para onde? Olharam para Cristo, olharam para o futuro. Irmãos, o que Deus fez na sua vida, Ele fez porque Ele viu Cristo em você. Ele apostou em você, não pelo que você é, mas pelo futuro que você pode vir a ser. Eu creio que já tem sido. Amém ou não amém? Eu creio que você que está aqui, está me ouvindo, aqueles que vão ouvir ainda, porque não está ainda online, mas brevemente alguns irmãos que não estão aqui vão poder assistir o culto. Eu creio que o que Deus fez na sua vida, Ele fez olhando para o seu futuro. E se Deus fosse olhar, não, eu vou fazer, mas acho que não vai dar certo, Ele não faria, mas Ele fez com uma expectativa tremenda, e eu creio que a expectativa dele não é frustrada, porque em Cristo nenhuma expectativa é frustrada. Amém? Em Cristo não dá para ter expectativa frustrada. Em outras palavras, irmãos, em Cristo não há furada. Aqui na Bahia, em Cristo não há barril, não há problema, não há dificuldade. Amém? E aí, depois que ele relaciona aqui os heróis da fé, entra o capítulo 12 e ele diz, bom, diante disso tudo, aí ele usa uma palavra, na minha versão está, portanto, uma vez que estamos, aí ele fala para nós, ou para o povo daquela época, mas para nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, quem são essas testemunhas? São aqueles heróis da fé. Essas testemunhas aqui não é a turma da rua que está olhando para a igreja, não, assim, tipo, ó, a gente está rodeado, tem gente que interpreta assim, né? Ah, nós estamos rodeados aí de uma porção de testemunhas. A gente pensa logo em quem? O vizinho que está olhando para a casa do crente para ver se o crente está fazendo alguma coisa errada. Não, não é não. Nós que estamos rodeados de tão grande testemunha, essas testemunhas foram esses homens aqui, portanto, porque essa palavra liga, portanto, diante deste quadro de muitos homens, que foram grandes homens, mulheres, homens e mulheres, heróis da fé, eles são testemunhas para nós. E o que é uma testemunha? Como é que é bom a gente ouvir um testemunho, não é? Assim que cheguei aqui, eu ouvi alguns testemunhos, mas, por exemplo, eu posso destacar o testemunho de Kiko. Algumas poucas conversas que nós tivemos, ele falou, pastor, eu era assim, eu era desse jeito, né? Eu fazia isso, era envolvido com esse tipo de coisa, e aí a gente vê, né, o irmão aqui adorando, cantando, isso é um testemunho, e eu fico imaginando também o seu testemunho, né? É claro que a gente às vezes se empolga mais com pessoas que têm aquele testemunho do tipo, eu era um ex, eu, por exemplo, eu nasci na igreja, eu não sou ex quase nada, né? Eu sou um ex-soltador de pipa, jogava bola de gude, essas coisas, no máximo, né, fazia umas artezinhas, tocava a campainha do vizinho, essas coisas assim, sabe, de brincadeirinha, mas nunca fui assim aquela pessoa enfiada no mundão. Mas para mim, quando eu escuto um testemunho de alguém, isso me impacta e isso me motiva. Então, quando o escritor de Hebreus diz, portanto, diante de uma grande multidão de testemunhas, essas testemunhas são esses heróis da fé que tiveram as suas vidas marcadas por causa da graça, ainda que lá no Antigo Testamento conseguiram contemplar a graça. E aí ele vai dizer o quê? O que a gente tem que fazer? Duas coisas ele deixa aqui, aliás, três coisas. Primeira coisa, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos. Livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos. Irmãos, a vida cristã, a caminhada de fé, a vida cristã é uma caminhada de fé, a corrida que Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 9, ou 1 Coríntios capítulo 9, que é a nossa, né, divisa, quando ele diz, todo aquele que corre, corre por um prêmio, e o prêmio está na linha de chegada, e a corrida cristã é uma corrida em prol de um prêmio. Se nós não tivermos a noção de que nós temos um prêmio, fica um pouco sem sentido.
E aí eu não estou falando de você barganhar com Deus, ou que seja algo assim de um interesse escuso, de um interesse mundano e carnal. Não! Quando Paulo diz lá em Filipenses, julgo que eu não haja alcançado, mas uma coisa eu faço, não faz duas, faz uma. Ele tinha um foco. Uma coisa eu faço, deixo o que fica para trás, mais ou menos parecido com o que aqui também é posto, deixo aquilo que fica para trás e eu avanço pelo prêmio da soberana vocação. E eu acredito que para Paulo essa soberana vocação era um estilo de vida, era se parecer mais com Jesus, era ter na sua própria vida aprimorado, edificado a própria vida de Cristo, como ele diz muitas vezes: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo na fé no Filho de Deus. Sabemos que o fruto do Espírito, é o fruto que é do Espírito, ele é dado pelo Espírito Santo à igreja, ao crente, para ser desenvolvido, não é isso? Diferente dos dons que recebemos, quase que prontinhos, desenvolvemos, mas recebemos. Agora o fruto não, o fruto ele é dado e ele tem que ser desenvolvido, como um fruto pequeno, uma pequena laranja que vai crescendo, é fruto, desenvolve, ele é dinâmico. Então o nosso alvo, irmãos, nessa corrida da vida cristã, eu acredito que primordialmente seja nos parecermos cada vez mais com aquele que é perfeito, o homem perfeito que é Cristo. Quando é que vamos conseguir fazer isso? Quando é que vamos conseguir ser perfeito? Aqui nesta vida, né? Nunca. Por causa de quê? Da carne, por causa de muitas coisas que envolvem aí a nossa vida. Mas estamos numa corrida, né? A vida cristã é um processo dinâmico, como uma corrida, como uma maratona. Alguém aqui já competiu corrida? Nem eu. Então, irmãos, assim, eu já corri, né, sozinho e tal. E eu sei que quando a gente começa a correr, tem estágios e momentos que a gente, se acelerar um pouco mais, a gente começa a ficar ofegante. Se a corrida for rápida, menos mal, mas se for uma corrida longa, tem que ter uma estratégia, você tem que ir, né, compassado, você tem que ter disciplina, preparo. Se a gente não tem preparo, começa aquela dor aqui, né? O pessoal chama de dor de facão, não é isso? A gente começa a doer, aquela coisa toda. Da mesma forma é a vida cristã. Você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Não sei quando é que foi. O meu aconteceu quando eu tinha 11 anos de idade, ano de 1981. Estava eu lá, sentado na igreja, conferência da igreja, aniversário da minha igreja, Igreja Batista Central, e o pastor pregou, e eu entendi ali que Jesus morreu por mim na cruz, era pessoal, era eu que precisava tomar a minha decisão. E desde lá para cá, irmãos, muitas coisas aconteceram, mas tem sido uma corrida de altos e baixos, de arrancadas e paradas, de desistências e recomeços, e muitas coisas, mas eu tenho que ter sempre em mente que eu estou nesta corrida até que tudo se finde, como o próprio Jesus falou em Mateus 28, e eis que estareis convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, nós precisamos ter a noção de que isto é uma corrida. Agora, nós precisamos, irmãos, ter consciência de que, como numa corrida, nós precisamos deixar peso para trás. Se você vai correr, quanto mais coisas você tiver carregando, você vai correr com a mochila, você vai correr com um tênis pesado, com uma bota cheia de lama, né? Você vai andar um pouquinho de nada e você já vai se cansar. Se você colocar uma roupa apropriada, um tênis apropriado, se você for correr de bicicleta, por exemplo, uma bicicleta o mais leve possível, que tenha o mínimo de coisas e que te dê condições de você pegar velocidade, isso é fundamental numa corrida. E na corrida da vida cristã é a mesma coisa. Se você está correndo essa vida cristã, talvez muitas coisas que Deus já determinou para você, porque Deus tem um propósito. Lembra que eu falei da linha de chegada? Ser como Cristo,
Lembra que eu falei de uma vida vitoriosa? Jesus falou que Ele veio para dar vida e vida abundante. Não estou falando que Deus vai te dar riquezas, mas também pode ter riqueza ou não. Quantos recebem aqui? Amém? Você quer ser rico para quê? Para levantar a sua riqueza como um troféu ou para você ser um abençoador e abençoar outras pessoas? Quantas pessoas precisam de recursos? E nós podemos ter recursos para abençoar. Deus quer abençoar essa igreja com prosperidade? É claro que quer abençoar essa igreja com prosperidade, financeira inclusive. Mas para quê? Para que nós possamos ser um canal de bênçãos para abençoar outras pessoas e outras e outras e outras pessoas. Amém ou não amém? Então, queridos, Deus tem um propósito, Deus tem uma meta, Deus tem um alvo, Deus tem um destino. E eu gosto de pensar em destino não como aquilo que está determinado, pré-determinado, eu estou destinado. Não, Deus tem um destino no sentido de que Ele tem um caminho para eu andar. Ele tem um casamento para eu viver. Ele tem relacionamentos com os meus filhos para eu viver. Ele tem uma igreja e faz parte desse destino que Deus tem para mim. E eu creio que Deus tem um destino para você também. E a sua corrida é para que você possa alcançar esse destino que Deus tem para a sua vida. Eu acho que pobre é o homem que pensa que já alcançou aquilo que Deus, já estabeleceu. Para todos nós aqui, eu acredito que Deus tem guardado coisas, e muito mais, coisas que ainda não foram liberadas, porque talvez nós não estamos preparados para vivenciá-las, ou talvez porque estamos pesados demais, carregando cargas demais, e não conseguimos viver aquilo que Deus tem para nós. E é por isso que o autor diz, nós que estamos rodeados dessa testemunha de homens que venceram, homens, heróis da fé, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos deixar todo peso de lado. E o que podem ser esses pesos, ou peso? Podem ser muitas coisas, irmãos. Poderíamos ficar aqui falando aqui durante horas e horas sobre pesos. Eu não sei qual é o peso que você tem carregado na sua vida, mas talvez seja peso de culpa, seja peso de mágoa, seja peso de remorso, seja peso de uma consciência afetada por culpa, aonde você vê necessidade de viver uma vida que tenha que agradar a alguém. Eu não consigo viver ou cumprir essa expectativa, então eu me sinto culpado porque eu fiz isso, eu não consigo conviver com tal pessoa porque eu fiz isso com ela, eu não consegui agradar o meu pai, eu não consegui agradar a minha mãe, eu não consegui dar o melhor para os meus filhos, eu não consegui agradar o meu pastor, eu não consegui agradar o meu irmão. Muitos pesos são colocados na nossa vida, principalmente pesos na área dos relacionamentos, Hoje a gente vive num mundo dessas redes sociais, aonde todo mundo tem uma opinião, e nós estamos aí o tempo todo olhando e observando as opiniões das pessoas. Já viu como no último ano tivemos aí brigas e mais brigas, divisões e divisões com relação às questões políticas, gosto político, gosto disso, daqui a pouco começava a brigar na mesma família, e aí o Zap começava a ser um lugar de conflito, de confronto, e a gente começava a se preocupar com a opinião das pessoas. Poxa, mas eu não posso colocar isso aqui, porque se eu colocar isso aqui, as pessoas vão falar o quê? Elas vão me criticar. E aí nós começamos a deixar-nos de ser, muitas vezes, aquilo que Deus pede que nós sejamos. Não estou falando para você colocar o que você quiser, mas eu estou dizendo que muitas pessoas estão deixando de ser aquilo que Deus designou para elas serem. Isso acontece dentro da igreja, isso acontece no trabalho, em muitos lugares da nossa vida. Nós deixamos de viver a vida que Deus tem para cada um de nós, preocupados com os relacionamentos, opiniões de pessoas, o que as pessoas vão falar. Somos o tempo todo atordoados com pensamentos acerca de situações de pessoas, o que vão falar, o que vão pensar de mim, se eu fizer isso, se eu fizer isso, se eu for assim desse jeito, se eu for assim desse outro jeito, E aí a gente fica com esse peso,
E aí pode vir culpa, pode vir remorso, pode vir uma vida de limitações. A gente fica vivendo a vida como pisando em ovos, com medo de quebrar, esfacelar e de nos tornarmos aí um transtorno para as pessoas à nossa volta, ao nosso lar. Isso pode ser uma vida de peso, não é? E muitas situações que nós vivemos preocupados, irmãos. Eu lembro de uma história, né, que dizia que estava o avô e o netinho, eles estavam indo para a cidade, e aí o avô pegou o burro e pegou o neto e foram caminhando. Aí disse que o avô pegou o netinho, colocou em cima do burro, e estavam os dois caminhando, e daqui a pouco algumas pessoas olharam assim e viram que homem, né, terrível. Olha ali, perdão, né, que menino, colocou o neto lá novinho e está andando a pé, olha, e começaram a criticar ele, porque o avô tinha colocado o filho em cima do burro, e o avô estava andando, e falaram, não, mas é o avô que está cansado, não sei o que, ele que teria que estar em cima do burro. Aí ele deu vazão, deu voz àquela crítica, ele foi, pegou o neto, colocou no chão, e ele montou em cima do burro. Aí daqui a pouco, estava um pouco mais à frente, as pessoas olharam assim, o homem mais velho em cima do burro, e a criança andando, começaram a criticar. Você vê, né, o velho em cima do burro, um homem já de idade, e deixou a criança, pobre coitada, andando a pé. Aí ele ouviu aquilo, ele se codoeu, foi, pegou a criança, colocou em cima do burro. Chegou um pouco mais na frente, ele foi, alguém falou assim, olha, coitadinho do burro, está lá carregando os dois, né? Que coisa, que negócio terrível. Aí ele ouviu aquilo, irmão, daqui a pouco ele chegou na cidade, ele e o neto carregando o burro nas costas, porque não aguentava mais de tanta crítica. E diante das críticas a gente começa a mudar nosso comportamento. E na mudança do nosso comportamento, nós começamos a ser muita coisa que nós não nascemos para ser, e que Deus não nos fez e não quer que a gente seja. Uma vida minguada, uma vida tolhida, uma vida medíocre, no sentido de média, medíocre no sentido de mediana, né? Uma vida medíocre nesse sentido, uma vida que não é exuberante diante de Deus, uma vida extravagante diante de Deus, despreocupada com a opinião das pessoas. Eu não estou falando que a gente não tenha que ter conselho, a gente tem que ter conselho, e conselho é bom, né? A sabedoria habita no meio dos conselhos, mas é bem diferente um conselho de críticas, onde muitas vezes nós somos aturdidos o tempo todo por críticas, e essas críticas vão fazendo com que a gente fique limitado, a gente não consiga andar, a gente não consiga viver, e a gente não consegue sair de casa, a gente não consegue ser o que tem que ser, e aí você não consegue chegar no seu destino, porque está preso, e peso, além da prisão, é uma prisão com peso. E aí o autor diz, deixa todo o peso, todo peso. Eu gosto, irmãos, de olhar para Davi. Davi teve alguns momentos da vida dele, mas Davi, quando novo, ele cuidava das suas ovelhas. A Bíblia diz que ele cuidava das ovelhas, mas quando aparecia o leão ele matava, quando aparecia o urso ele matava. Mas aí um dia o pai dele pediu para ele levar a marmita para os irmãos que estavam trabalhando lá no outro lugar, e ele saiu, irmãos, e ele foi levar lá a marmita para os irmãos, e os irmãos o criticavam. Os irmãos começavam a criticar, e olha quem está chegando, Davi, o preferido do papai. Mas ele não ligava para essas coisas, porque Davi, ele se importava com o alvo que ele tinha para chegar. Quando ele chegou lá e Golias, que era aquele filisteu, estava criticando o povo de Israel, estava afrontando o povo de Israel, Davi não chegou lá e falou, bom, ele está afrontando o povo de Israel, então eu vou por causa disso. A primeira coisa que Davi fez foi o seguinte, peraí, quem matar esse gigante vai receber o quê? Ah, vai se casar com a filha do rei, e os impostos da família vai ser cancelado. Ele olhou para o alvo, e eu gosto disso, quando eu olho para Davi, eu vejo isso, né, como alguém que não está preocupado, porque ele recebeu crítico. Quando olharam para ele, quem é você para enfrentar o gigante? Quando Saul tentou colocar a armadura dele, né, em Davi, não cabia de tão grande que a armadura era, ele era pequeno, mas ele não ficou preocupado com essas críticas, mas ele olhou para o alvo, para, né, o destino dele, e Deus o abençoou através daquilo ali, porque ele tinha a mente dele focada e fixa ali. E aí, irmãos, seguindo aqui o texto, além de deixar o peso,
que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. O pecado, irmãos, atrapalha. Um outro exemplo na própria vida do próprio Davi, que num belo dia, depois que ele tinha se tornado rei, porque enquanto Davi não tinha se tornado rei, irmãos, ele passava pelas lutas, mas ele estava agitado, ele estava confiante, ele estava operacional, como se diz, né? Davi, ele não estava descansado. Quando Saul quis matá-lo, ele foi para a caverna de Adulão, chegou lá e ele estava sempre alerta, ele estava, né, operante, e Deus estava agindo na vida dele, e ele era realmente um homem segundo o coração de Deus. Mas aí num outro momento da vida de Davi, quando ele está no palácio, e aí diz que ele acordou, e já acordou no momento tarde, se eu não me engano a Bíblia fala ali, quando o sol estava já se pondo, e aí ele acorda, ele vai para um terraço, ele chega ali e olha para o outro lado, para a vizinhança, e ele vê lá uma mulher, e ele cobiça aquela mulher, ele mata o marido daquela mulher, ele mente por causa daquela mulher, ele tem a sua vida toda prejudicada por causa de uma atitude, de uma situação que nasceu no coração dele, que foi um pecado, que na verdade não aconteceu simplesmente naquele momento que ele estava ali no terraço. A Bíblia já começa dizendo que Davi não havia ido para a guerra no tempo da guerra. Antes Davi participava das guerras, mas naquele momento ele não estava na guerra. Por quê? Porque ele estava no palácio. E sabe quando nós caímos muitas vezes em pecado, irmãos? Quando nós entramos no estado de acomodação, ficamos dentro de uma caixa, ou quando nós estamos no palácio, num lugar cômodo para todos nós, né? É uma situação que muitas vezes nós não nos damos conta, só percebemos que tivemos a nossa vida prejudicada por causa de um pecado, quando vem as consequências do pecado. Mas muitos, se não todos os pecados que nós cometemos, são pecados que vamos aos poucos acalentando. Lembra da história de Sansão? Quando Dalila está ali com Sansão, e Dalila queria quebrar as forças de Sansão, que era ungido por Deus, e o segredo de Sansão eram os seus cabelos. E aí Dalila ali com Sansão, que também era uma outra mulher, né, estava ali pervertendo ali aquilo que Deus tinha estabelecido. E aí Dalila pergunta para Sansão: como é que você perde as suas forças? Aí ele vai e começa a brincar com ela. Alguém que começa a brincar com o pecado. E aí Sansão diz: não, eu perco as minhas forças se você me amarrar com cordas assim. Aí ela vai à noite e amarra ele com cordas. No outro dia de manhã cedo, o que ele faz? Ele pega as cordas e arrebenta. Ele estava brincando com o pecado. Por que ele estava brincando? Porque mais uma vez ela pergunta para ele: Sansão, as cordas não funcionaram, mas de fato, como é que você perde as suas forças? Ele vai mais uma vez. E é assim que acontece com todos nós. E ela foi, e ele foi brincando com o pecado, até que teve um momento que ele contou a verdade: não, eu perco as minhas forças porque eu sou um nazireu, eu fui ungido desde pequeno, e os meus cabelos aqui, eles são símbolo disso, se você cortar os meus cabelos, eu vou perder minhas forças. É assim que acontece muitas vezes no trabalho, para um homem, para uma mulher, passa ali alguém e fala: e aí, tudo bem? E a pessoa: ah, tudo bem. E começa a conversar, uma conversinha naquele dia, nada demais, nada muito, né? Mas já entra ali um espírito de sensualidade, já entra ali uma intenção, uma segunda intenção, e a pessoa vai para casa: bom, não aconteceu nada, sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus, graças a Deus, glória a Deus. Mas no outro dia a pessoa vai e vai de novo, mais uma vez, a coisa vai aos poucos. Sabe aquela história de água mole, pedra dura, até tanto bate até que fura? Geralmente o pecado, ele vem dessa maneira. O pecado para nós, irmãos, precisa ser um tropeção. Todos nós somos pecadores. Somos ou não somos? A Bíblia diz que nós somos pecadores. João escreve: mas não vivemos na prática do pecado, mas somos pecadores. Agora o pecado tem que ser mais ou menos como aquela situação que você sai de casa para trabalhar. Então você vai andando pela rua e você tropeçou numa pedra, uma pedrinha pequena. Você não viu a pedrinha, mas você tropeçou nela. Assim deveria ser o pecado na nossa vida.
Eu não queria pecar, mas pequei. Não tive a intenção de pecar, mas pequei. Não saí de casa com a intenção de pecar, mas pequei. Você se arrepende, o Espírito Santo te convence do seu pecado, e você pede perdão a Deus, Deus perdoa sempre, e a Bíblia diz que Ele lança fora, ele joga no mar do esquecimento todo o pecado. Jesus morreu por todos os seus pecados do passado, os de hoje, e de todos que você ainda vai cometer o resto da sua vida. Mas tem aquele pecado que você sai de casa e fala assim, não, hoje eu vou pecar. Aquela moça no meu trabalho está me dando mole, não estou aguentando, já estou com uma crise em casa, já estou passando por isso, aí a pessoa começa a arrumar uma porção de justificativas, sabe, para o pecado, porque geralmente a gente, quando quer pecar, a gente arruma justificativas. Poxa, mas também eu não sou de ferro, está acontecendo assim, assado. Então, e aí, irmãos, você não tem como, porque você está vendo diante de você uma grande pedra, uma grande rocha. Não, eu vou tropeçar nessa grande rocha. Ninguém tropeça numa grande rocha, você está vendo ela. Então, a diferença um pouco, bem prática e bem real, é mais ou menos isso. E a Bíblia fala que nós precisamos largar o pecado, abandonar o pecado, abandonar o peso, situações da nossa vida que tem nos atrasado, preocupações com as pessoas, julgamento que as pessoas estão dizendo, o que as pessoas, estão apertando minha mente, eu não estou aguentando mais. Larga esse peso. Jesus morreu na cruz para levar todo esse peso. Então, se você tem carregado peso na sua vida, pega o peso e coloca lá na cruz. E o pecado, larga também. Esse pecado que estou cometendo, vou largar ele. Não quero, está me atrasando, está fazendo com que eu não cumpra o propósito de Deus para a minha vida, e eu estou ficando para trás nessa corrida, porque é uma corrida que você tem que fazer. A vida cristã, a vida de fé é uma corrida. Você tem que ter disciplina, preparo, você precisa ter, saber conhecer palavra, escritura, você tem que ter intimidade, você tem que ter relacionamento com o seu treinador, que é Jesus, para que você possa cumprir. A gente muitas vezes, irmãos, tem essa mentalidade de que a gente se converteu, agora está bom, acabou, não preciso fazer mais nada. A gente não precisa fazer nada com relação à salvação. A salvação é graça. Eu não preciso fazer nada com relação à minha salvação, mas eu preciso fazer, irmãos, alguma coisa para que eu possa viver aquilo que Deus quer que eu viva nesse mundo, porque eu estou rodeado de uma grande testemunha, homens de fé, mulheres de fé, que me inspiram a perseverar no momento de crise. Tenho vontade de desistir, mas não vou. Tenho vontade de sair da igreja, mas não vou. Tenho vontade de abandonar o bar, mas não vou. Estou com vontade de me separar, não estou aguentando mais, mas não vou. Eu vou perseverar, porque eu tenho uma testemunha, eu tenho uma grande multidão de testemunhas aqui que me inspiram a seguir adiante. E para encerrar, meus irmãos, o capítulo 2 diz: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Jesus, irmãos, mantenhamos o nosso olhar firme em Jesus. A Bíblia não diz para que a gente possa manter o nosso olhar firme em Moisés. A Bíblia não falou para a gente manter o nosso olhar firme em Abraão. A Bíblia não falou para a gente manter o olhar firme no Rogério. A Bíblia não falou para manter o olhar firme na Igreja Batista Alto do Cruzeiro, porque todos esses são passageiros, são humanos. Por mais que homens de fé, mulheres de fé, sejam referenciais para todos nós, por mais que testemunhos sejam inspirações para todos nós, mas a nossa vitória, irmãos, nessa corrida, e o nosso êxito para chegar no final desta corrida, para nós sermos aquilo que Deus quer que sejamos, para nós sermos aquilo que a palavra de Deus diz que nós somos, para nós fazermos aquilo que a palavra diz que nós podemos fazer. A Bíblia fala que nós podemos pegar em serpentes e escorpiões, Não sei se literalmente, mas eu sei, irmãos, que é lidar com coisas absurdas. Eu sei que é viver o sobrenatural. E eu fico pensando, meu Deus, às vezes vivemos um ambiente tão natural que já perdemos a perspectiva do sobrenatural. A igreja, irmãos, não é deste mundo. Nós temos dupla cidadania. Paulo fala que nós somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra.
Se nós somos embaixadores, irmãos, nós temos uma outra cidadania, que ela é celestial. Se você está doente, chega em casa, adoeceu, e aí você vai fazer o quê? Vai ligar para o UPA, vai ligar para o SAMU, vai acontecer um desastre, liga para o bombeiro, ou está faltando alguma coisa em casa, eu vou arrumar um cartão de crédito emprestado, eu já tenho um cartão, vou gastar. A gente está lidando muito mais no âmbito natural do que no âmbito espiritual. Nós temos uma cidadania humana, terrena, nós somos brasileiros, brasileiros, não desistimos nunca, mas nós somos irmãos celestiais, e é por isso que nós também podemos, assim como esses homens heróis da fé venceram, nós também temos uma proposta de vitória em nossa vida, independente daquilo que possa vir sobre nós, porque todos eles passaram por luta, e nós também passamos por lutas. Mas o Senhor disse: no mundo vocês vão ter lutas, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E é por isso que o autor diz: mantenham os seus olhos firmes em Cristo. É muito comum, irmãos, numa corrida nós distrairmos, O cara está correndo, o sujeito está correndo, e aí daqui a pouco ele começa a escutar, ele já está vendo a linha de chegada, está lá, falta 200 metros, eu já consigo avistar a linha de chegada. De repente você consegue escutar alguém atrás de você dando passos rápidos, e no que você olhou para ver, a pessoa passou. Uma distração pode fazer com que você fique mais devagar. E como eu falei, não é uma questão de competição um com o outro, mas é uma questão de competição você com você mesmo, você com aquilo que o diabo quer que você não seja. O diabo quer que você seja um perdedor, fracassado. Ele veio para matar, roubar e destruir. Quando isso acontece em nossa casa, quando isso acontece em nossa família, quando isso acontece na igreja, quando isso acontece, irmãos, no trabalho, quando isso acontece na nossa vida pessoal, quando aquela voz vem em nossa mente dizendo: é isso mesmo, você não vai conseguir, você não nasceu para ser assim, para vencer, se contente, ou fique acomodado com o que você é, pensando, irmãos, naquilo que Deus tem para todos nós, naquilo que Deus tem para você ser. Mantenha o seu foco firme em Jesus e não se distraia. Muitas são as distrações. Nós temos uma capacidade muito maior de assimilar as coisas negativas do que as coisas positivas. Tanto é que os jornais só querem passar o quê? Coisas negativas. Por quê? Porque eles sabem que as pessoas compram muito mais notícias negativas do que notícias positivas. Se você colocar lá no jornal, imagina lá o jornal televisivo: olha, a partir da manhã o coronavírus acabou, cada pessoa vai receber um aumento aí de 1000% no seu salário. É claro, você ia ver a notícia naquele primeiro momento, ia ficar feliz da vida, mas depois você não ia ver mais as notícias, você ia estar tão preocupado, envolvido com coisas. Mas por que o jornal passa notícia ruim? Atropelamento, suicídio, gente que se perdeu, gente que se matou, família que está assim, tragédia, furacão, desastre, pandemia, isso, aquilo, outro. E quanto mais passa coisa ruim, irmãos, tem jornal, se a gente torcer o jornal assim, sai sangue, de tanta morte que tem. Por quê? Porque as pessoas, elas compram muito mais notícias negativas, somos todos nós. Se alguém falar para você uma vez, que você não presta, e se 9 pessoas falar para você que você é uma bênção, talvez vai ficar mais ecoando na sua mente que você não presta. Se alguém diz que você é um problemático, que você, esses pesos acerca das opiniões alheias que nos envolvem, que faz com que a gente, alguém diz assim: não, mas é isso aí, você nasceu assim, é o crente Gabriela, já viu? Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela, não tinha aquela musiquinha antiga? É o crente Gabriela, ou seja, essa caixa que conforma, que conforta e que diz: é isso mesmo, eu vou ser assim, vou ser sempre assim. Mas não.
Deixe todo o peso, deixe o pecado e olhe para Cristo. Na corrida da vida cristã, vencemos pela fé que temos em Jesus. Amém? Vamos orar? Quero convidar o Ministério de Louvor. Amém. Convido vocês a se colocar de pé. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazer olhar para trás e querer desistir? Cante. Que terrível arma é usada para paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Cante assim em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libere a palavra, profetiza sem parar, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem, cante, sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem, sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem, sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem, sem demora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, necessitamos, ó Deus, nesta hora que o Senhor possa nos levar, Deus, a compreensão dessa real corrida que estamos correndo, que é a vida cristã, onde, Deus, muitos têm ficado para trás, muitas pessoas estão caídas, muitos desistidos, muitos que começaram nesta corrida foram paralisados. Glória a Deus, ó Pai, por aqueles que estão correndo essa corrida que é a vida na fé, a vida em fé. Eu quero, Deus, pedir que o Senhor possa neste momento, Senhor, trazer à nossa mente, ao nosso coração, a revelação daquilo que foi lido, que é, ó Deus, uma vida onde abandonamos o peso, muitos pesos que têm
sido colocado em nossa mente, em nosso coração, em nosso corpo físico, tem feito mal. Várias e várias situações, dificuldades, relacionamentos, coisas não resolvidas, problemas emocionais, sentimentais, tantas coisas, Pai, poderíamos enumerar aqui, que tem feito no meio do teu povo, no meio da tua igreja, Pai, com que ela fique vagarosa e com que ela se acomode num ritmo lento, e por causa disso também não tem podido desfrutar e viver tudo, absolutamente o que o Senhor tem para que possamos viver, Pai. Quando olhamos para muitos irmãos que têm ficado para trás, que têm sido afetados por isso, leva-nos, ó Pai, uma compreensão realmente dos pecados que temos, situações e envolvimentos em nossa vida que nos prendem, porque, ó Deus, em Cristo Jesus nós somos livres para escolher, e queremos, Senhor, focar os nossos olhos em Ti, ainda que as distrações sejam muitas, ainda que muitas coisas e preocupações tomem a nossa atenção. Tu estás, ó Deus, em nós e nos deu uma orientação, há uma linha de chegada, há uma meta, há um alvo, há uma recompensa, e queremos, ó Deus, cruzar essa linha de chegada. Em nome de Jesus nós oramos, os teus filhos que estão aqui, a tua igreja que está aqui, aqueles que estão em casa. Eu quero rogar a Deus pela Igreja Batista Alto do Cruzeiro. 64 anos já passaram. Glória ao teu nome, meu Deus, por tudo, absolutamente tudo que ela já viveu. Mas eu quero, ó Deus, abrir a minha boca e profetizar que muito mais o Senhor tem para esta igreja. Aquilo que os olhos não viram e aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não chegou ainda ao coração, Pai. Queremos, ó Deus, ser como esta terra. Eu declaro nesta noite, Pai, aniversário da igreja, que esta igreja, em nome de Jesus, é como a boa terra que recebeu a semente, e esta semente cresceu, e não havia nenhum impedimento, não havia nenhum obstáculo, não havia nada amarrando, não havia nada, Senhor. E ainda que houvesse, caíram por terra, porque a terra era boa. A terra é boa. Eu creio, Pai, e profetizo que esta terra é boa. A tua semente prosperará neste lugar. A tua semente, a tua palavra, a tua unção, o teu poder prosperará neste lugar, Senhor, no coração de cada um dos teus filhos. E haverá frutos, Senhor, a 30, a 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus, Pai, não há espinhos, não há pedras, não há ladrões de semente. Podemos, ó Deus, viver a vida cristã desimpedidos pelo poder e pela unção do Teu Espírito que age em nós. Em nome de Jesus, Pai, declaramos, eu quero declarar, Pai, que o futuro desta igreja é tudo que o Senhor tem sonhado. Te damos glória, Senhor, por tudo que aconteceu no passado. Tomamos posse, ó Deus, neste tempo presente, de toda a palavra que o Senhor tem para nós, e profetizamos e apontamos para o futuro, porque Tu tens, Senhor, grandes coisas o Senhor vai fazer neste lugar, grandes coisas o Senhor vai fazer neste bairro, grandes coisas o Senhor vai fazer, Pai, na vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus, Pai. Aqueles de nossa casa, de nossas famílias, que ainda não estão no meio de nós, haverão de vir pelo poder do nome de Jesus, Pai. Haverá cura, libertação, haverá, ó Deus, a manifestação do Teu poder e o agir do Teu Espírito. Milagres, Senhor, haverão de acontecer no meio do Teu povo. Em nome de Jesus, Pai, eu profetizo, Deus, 2
tudo aquilo que a Tua palavra já nos autoriza, Senhor, porque o sangue de Jesus que foi derramado por nossa causa, por causa do povo, da igreja, ó Pai, é para fazer muitas e muitas e muitas coisas. Por isso te damos glória, recebemos e entramos num novo tempo, entramos debaixo de um novo céu. Não estamos, ó Pai, como o povo de Israel estava ali no Egito, debaixo de um céu de bronze, andando num tapete de ferro, como que num sol escaldante, numa areia infindável. Mas nós estamos, Senhor, em pastos verdejantes, porque temos o pastor de Israel conosco, e ele nos leva a pastos verdejantes. Profetizo, ó Deus, sobre a vida da Igreja Batista Alto do Cruzeiro, o melhor do Senhor, o melhor do Senhor. Que o ano de 2020, que 2021 e todos os anos, até que Cristo venha resgatar-nos como noivo e como igreja, viveremos, ó Deus, a superabundante graça do Senhor e experimentaremos, ó Deus, milagres do Senhor. Somos o povo chamado povo incomum, não somos cidadãos somente desta terra, somos cidadãos dos céus, contamos com a provisão dos céus, e com os planos do céu, e com os propósitos dos céus, com os desígnios dos céus, e com os destinos dos céus, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre esta igreja. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Glória ao Teu nome, Senhor, porque Tu és o dono, Senhor, sobre as nossas vidas. Que o Teu amor, meu Pai, a graça de Jesus, a unção, o poder e as consolações do Teu Espírito seja sobre nós, sobre o Israel do Senhor, espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Shalom, meu querido, Deus abençoe você. Uma semana abençoada, perseverança em tempos de crise. Amém? Glória a Deus.